noite! Todo mundo na paz? Aquela agitação passou, né? Eu acho que sim, né? Estamos prontos para ouvir e absorver e viver a palavra. Tira toda aquela agitação, a gente fica pronto, né? Eu me chamo Diana, participo do grupo de oração Unidos para a Missão, que acontece também às segunda-feira, lá já deve estar nos finalmente já. O grupo de oração, Igreja Senhor Bom Jesus dos Passos, lá no bairro Serraria, em São José, forania de Barreiros. É uma grande alegria estar aqui novamente com vocês, já estive aqui uma vez, estou retornando, e é muito bom, né, a gente vir a este lugar tão maravilhoso, tão lindo. Estávamos preocupados em não chegar no tempo, eu e os meus pais, porque nós pegamos uma fila danada. O negócio assim parou e pronto, não vai dar tempo. Mas Deus é providente em todas as coisas e deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. Eu te convido a abrir a sua palavra lá no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. O Evangelho de João é fácil, todo mundo já conhece. Lá no capítulo 17, João 17, e nós vamos hoje nos aprofundar do versículo 15 ao 20. Então, João 17, do 15 ao 20. Obrigada. Amém? Então vamos à nossa palavra, João 17, lá no versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui neste capítulo 17, a gente precisa entender o contexto, porque foi nos dado lá na metadezinha, que começa lá no versículo 1 e vai até o 26. Nós estamos, no meio ali daquela oração que Jesus está fazendo. É uma oração que o próprio Jesus dirige a Deus Pai. Ele faz um clamor a Deus Pai. Esta oração acontece após a última ceia, antes da sua prisão. Então, neste intervalo da última ceia até a sua prisão, Jesus faz esta oração a Deus Pai. É um momento que ele se coloca na presença de Deus para clamar a Deus que olhe os seus. Que olhe com carinho para os seus que vão ficar no mundo. Porque Jesus sabe que depois ele vai subir aos céus. E os seus vão ficar. E ele clama a Deus Pai para olhar para os seus. O livro de João, o Evangelho de João, ele se divide em 4 partes. O prólogo, o livro dos sinais, o livro da glória e o epílogo. Nós estamos dentro do livro da glória, que é onde ele fala sobre a glorificação. Eu serei glorificado, os meus serão glorificados. Ele utiliza muito esta palavra neste momento. Do versículo 1 ao 14, ele começa a fazer um pedido. E deste versículo 1 ao 14, ele faz 3 pedidos. O primeiro pedido é para a sua glorificação, baseado na conclusão de sua obra. O segundo pedido, ele pede pelos seus discípulos. E no terceiro pedido,
pela preservação e santificação dos seus no mundo. E esse terceiro pedido já entra no versículo 15, a qual estamos inseridos. Então ele começa o versículo 15 pedindo pela preservação e santificação dos seus no mundo. E ele continua, ele faz ainda um quarto pedido que vai até o versículo 20, que é o que nós estamos inseridos, que é pela unidade. É importante nós entendermos este contexto, para que assim possamos colocar em prática aquilo que ele traz para nós como destaque nesta noite com o tema Testemunhando o Poder de Deus. Lá no versículo 15, ele vem dizer: não peço que os tireis do mundo, mas sim que os preserves do mal. Olha a preocupação de Jesus com nós. É para nós. Ele está dizendo que a Deus preserva os meus, os teus que tu colocou neste mundo. Preserva eles de todo mal. Preserva eles de toda tentação. Ele está suplicando a Deus Pai por nós. Ele clama para que nós não viemos a ceder os prazeres mundanos, para não ceder às tentações do mal. Jesus clama, diz a Deus: olha, eu estou indo, eu sei que eu vou subir aos céus, mas olha por eles, preserva eles. Ele vem dizer, no versículo 16, ele afirma: eles não são do mundo. Nós não somos desse mundo. Não somos. Lá em Gênesis 1, 26, ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança da Santíssima Trindade, aonde ele os criou. Neste mundo, não. Do próprio céu. Depois que ele já tinha constituído tudo e criado tudo, ele criou o homem e a mulher, criou o bom, perfeito, santo, sem mancha nenhuma de pecado, não havia maldade no homem e na mulher. Por isso que Jesus vem afirmar, eles não são desse mundo, nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos neste mundo. E por não ser deste mundo, Jesus se preocupa. Eles não vão saber lidar com as coisas desse mundo. Por isso ele diz: preserva do mal. Porque eles não vão saber lidar com as coisas desse mundo. Eles precisam de auxílio para lembrar a todo momento que eles são do céu. No versículo 17, ele nos apresenta a verdade. Ele diz: a santificação vem pela verdade revelada, ensinada por Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus diz: é pela verdade que nós conhecemos, que tomamos posse e aplicamos na nossa vida, que somos santificados. Não é pelas situações mundanas que somos santificados, mas é pela verdade que o próprio Cristo nos revela. E ele vem afirmar isso na oração dele a Deus, pedindo o quê? Que nós possamos conhecer esta verdade. Porque a verdade, quando ela é apresentada a nós, ela nos cura, ela liberta, ela transforma. Ela transforma todo o nosso ser, a nossa vida, a nossa família. Por isso que Jesus fala, é pela verdade que nós seremos santificados. Se nós conhecemos Jesus e os seus ensinamentos, nós sabemos que temos que dizer não a muitas coisas. Teremos que renunciar ao pecado. E eu renuncio por quê? Porque eu conheço a verdade. Eu conheci a verdade que eu sou do céu. Eu conheci a verdade de que eu tenho um Deus para me livrar do mal.
então eu vou renunciar a todo pecado na minha vida. No versículo 18, ele fala do envio. Ele se preocupou com os seus discípulos, porque ele diz o quê? Olha, Deus, tu me enviou a este mundo para apresentar a verdade, e neste mundo eu preparei os meus e estou enviando eles para levar esta verdade. Os discípulos continuam a fazer aquilo a qual Jesus foi enviado a fazer. Jesus entrega a verdade e eles continuam entregando essa verdade até os dias de hoje. Porque a missão deles, a nossa missão é transmitir a verdade. Aonde eu encontro a verdade? Na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus. Então ele nos envia para que possamos continuar a sua obra, saindo de todo cativeiro de pecado, vivendo aquilo que o próprio Deus preparou para nós. No versículo 19 ele fala da santificação. Jesus escolheu ser obediente. Jesus mortificou a sua carne e os seus desejos. Quando ele estava lá no deserto, e nós vamos entrar nisso muito em breve, a quaresma, nós vamos passar este tempo. Jesus é tentado. Ele é tentado. Satanás vai lá perturbar, incomodar para fazer com que ele caia na tentação. Mas Jesus, conhecendo a verdade, santificado pela verdade, ele renuncia. Ele renuncia a tudo que é oferecido a ele no deserto, porque ele sabe que a santificação dele só vem pela verdade que Deus revelou nele próprio. Com nós é o mesmo processo. Nós conseguimos renunciar porque Jesus age em nós com a sua verdade. No versículo 20 ele fala de crer, o acreditar. Ele chama pelos seus discípulos e todos fiéis, e ele já aponta a igreja futura que se iniciaria em Pedro. Quando ele fala para crer nele, na sua verdade, ele não é só naquele momento, mas é dali para frente. É crer que seus discípulos vão seguir com a verdade, é crer que a igreja futura vai seguir com a verdade. Olha quanta coisa ele traz para nós. Uma oração de Jesus. Jesus parou após a última ceia, antes da sua prisão, para orar, para conversar com Deus. E nós queremos dar testemunho da graça de Deus, mas não paramos para conversar com Deus. Não paramos para rezar, para fazer o nosso clamor, a nossa entrega, para absorver esta verdade para dentro de nós. Nós precisamos conseguir responder nesta noite para nós como nos santificamos pela verdade. Como nós temos nos santificado pela verdade. Quando eu recebo a verdade, quando eu recebo a palavra de Deus na minha vida, como ela me santifica. O que ela faz em mim? Ela remexe dentro de você ou fica ali parada para dar dengue? Que é água parada dá dengue. Nós sabemos disso. E a palavra de Deus, ela não pode ficar ali parada, não. Ela precisa mexer. Ela precisa mexer em nós, porque é uma verdade. Quando eu recebo a verdade de que Jesus está verdadeiramente na partícula ali consagrada, no vinho consagrado, que ali se torna corpo e sangue de Jesus, o que isto faz em mim? Não faz nada? Se não está fazendo nada, é porque ficou ali parada. A verdade já te foi entregue. Você já recebeu a verdade, mas ela fica ali parada para dar mosquito. Ela tem que remexer.
Então, como a verdade me santifica? Que agir, que mover ela faz na minha vida? Ela precisa me transformar. Como eu vou testemunhar o poder de Deus? Eu testemunho vivendo a santidade. Quando eu recebo esta verdade, ela tem que me apontar para uma vida santa. Lembra que você foi criada à imagem da Santíssima Trindade? Santíssima Trindade é santa, não tem discussão. Se nós somos criados à imagem deles, nós também somos santos. E o nosso chamado é isso, é ser santo. Então, como eu testemunho a verdade que me é revelada na minha vida? Como eu tenho testemunhado? Que testemunho de vida eu dou aos outros? Se eu estou no meio de uma multidão, quando olharem para mim, o que dirão? O que irão ver? Será que irão reconhecer que você é uma pessoa que recebeu a verdade do Evangelho? Será que vão reconhecer que você é uma pessoa que está sempre ali diante do Senhor, que busca confissão, oração e Eucaristia? Ou vão olhar para você e dizer, só mais um do mundo? Que testemunho você dá? Como dar este testemunho? Primeiro, nós devemos conhecer Jesus e seus ensinamentos. E hoje não tem desculpa para dizer eu não consigo. Porque a Sagrada Escritura está aí. É fácil. Hoje até no celular você acessa. Quanto vídeo, quanta coisa, quanta evangelização sendo feita para que possamos conhecer Jesus e o seu ensinamento. Conhecendo Jesus, eu preciso dar o próximo passo, que é ter intimidade com Jesus. Jesus tinha intimidade com Deus Pai. Por isso ele se colocava em oração. E nós não queremos ter intimidade. Eu conheço a Jesus, mas eu não tenho intimidade com Ele. Conhecer é uma coisa, ter intimidade é outra. Se você tem uma amizade, você é íntimo daquela pessoa, ela vai saber coisas pessoais, coisas íntimas, que às vezes você não partilha com ninguém. E a nossa amizade com Jesus tem que ser assim, intimidade. E não é só conhecer, é ser íntimo de Jesus. Porque daí a verdade vai sendo impregnada em nós. O próximo passo, eu tenho que renunciar ao mundo. Jesus renunciou o mundo. Os prazeres do mundo ele renunciou. E eu preciso fazer o mesmo. Ter vida de oração. Santo Terço. Oração pessoal, clamar o Espírito Santo, consagrar Nossa Senhora. É para orar mesmo. Confissão frequente. Vamos deixar de ser relaxados. Esse negócio de confissão uma vez por ano não dá não. Pelo menos mensal. É necessário. Porque se você quer essa santidade para a sua vida, você vai precisar. Porque você vai pecar todos os dias. E às vezes você está ali, nem se dá conta, porque já é de estimação. Então você vai precisar de confissão. Você vai precisar de Eucaristia, porque a Eucaristia é o que preenche a nossa alma. Ali toda a verdade fica impregnada em nós. Ele próprio se dá a nós. A própria verdade habita em nós. Por isso nós vamos precisar da Eucaristia. E nós temos que fazer tudo isso um ciclo contínuo. É contínuo, isso não para. Isso não tem como parar. Você tem que continuar, é até o fim da sua vida. É até você voltar a ser pó. Você não pode parar este ciclo. Eu conheço Jesus, eu aprendo com Ele, eu tenho intimidade com Ele, eu vou renunciando ao mundo. Vida de oração, confissão, Eucaristia. É sempre. É todos os dias, é para o resto da sua vida. Daí nós vamos adquirindo perseverança, obediência constante à verdade.
A verdade, obediência a quem? A Jesus. E é esta verdade que nos santifica. É esta verdade que nos santifica. E a partir disso, nós começaremos a dar frutos de santidade. O primeiro fruto de santidade, um bom testemunho de vida. É um testemunho coerente com o Evangelho. É seguir, viver os 10 mandamentos, é viver as bem-aventuranças, é seguir aquilo que Jesus nos pede e orienta. Depois nós daremos o fruto de santidade chamado misericórdia. Onde eu sei que Deus tem misericórdia comigo, que me amparou quando eu não queria a verdade, eu também passo a ter misericórdia do outro que está começando a receber esta verdade. Eu vou sentir esta misericórdia de Deus habitando na minha vida e eu vou ter com o meu próximo esta misericórdia. E o terceiro fruto de santidade, beleza de pertencer a Cristo. Alegria de pertencer a Cristo. Sabe aquela pessoa que está sempre alegre? Ela pertence a Cristo. Porque essa alegria que nós estamos falando é por pertencer a Cristo. Por ter recebido a verdade, por deixar essa verdade transformar a nossa vida, por deixar a verdade nos conduzir num caminho de santidade para chegar ao céu novamente. Porque é para lá que nós devemos ir. Nós devemos lutar para isso. E Jesus ora a Deus pedindo: preserva os meus do mal. E Ele preserva, Ele nos dá todas as armas necessárias para lutar contra o mal, contra o pecado. Ele nos dá a oração, Ele nos dá a palavra, Ele nos deu uma mãe. Ele nos dá graça, Ele diz para recorrer a Ele. Jesus recorreu a Deus. Ele era o próprio Deus e Ele recorreu a Deus Pai. E nós não queremos recorrer a Deus, pedindo socorro na hora da necessidade, na hora da tentação. Nós precisamos buscar isso, recorrer a Deus, fazer igual Jesus fez, é dobrar o joelho e orar, é clamar, é suplicar. Jesus fez isso por nós, e nós precisamos continuar a fazer o que Ele nos ensina, para que assim sejamos santificados pela verdade todos os dias. Acolha a verdade, acolha o exemplo de Jesus. Quantas pessoas falam: eu vou seguir o exemplo de fulano, eu quero ser igual ciclana. Não! Olha para Jesus. Diga: eu quero ser igual a Jesus. É o exemplo dele que eu quero seguir. Olha para Nossa Senhora e siga o exemplo dela, porque eles receberam a verdade e se deixaram ser santificados por ela. Feche os seus olhos. Volta para dentro do teu coração, porque Deus quer que você testemunhe o poder de Deus na sua vida. Ele quer que você testemunhe que você recebeu esta verdade, que essa verdade fez muita coisa na sua vida. Que essa verdade transformou a tua vida, a tua casa, a tua família. É isso que Ele quer que nós testemunhemos. E não só com palavras, mas com a nossa própria vida. Testemunhar o poder de Deus com a própria vida, com as suas atitudes, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de agir, com o seu jeito de se portar dentro da igreja. Lá no meio dos seus, lá naqueles lugares pecaminosos que muitas vezes você está inserido. Lugares de trabalhos onde o pecado está a todo momento ali aflorado. E você tem que dar um testemunho coerente. Por isso, coloca a mão sobre o teu coração. O teu coração,
O teu coração é a terra. A semente da verdade foi lançada na tua vida. Você conheceu a verdade, você conhece a Jesus. Você o recebe na Eucaristia. Mas muitas vezes ele está ali parado. Você não deixa ele te agitar. Você não deixa ele te mexer por dentro, te transformar esse teu coração endurecido. Você não deixa ele transformar o seu pensamento. Você não deixa ele te dar a força para renunciar ao pecado, para dizer, não, hoje eu não vou neste lugar, porque lá é pecaminoso. Hoje eu não vou participar daquela fofoca. Hoje eu não vou fazer intriga. Hoje eu não vou perder a paciência. Você não deixa. E você precisa deixar. Este é dar um bom testemunho. Deixa o Espírito Santo penetrar no mais profundo do teu ser. Nesta terra. Deixa ele molhar esta terra com a verdade, com a palavra, com a perseverança de seguir todos os dias, numa intimidade com Jesus. Deixa o Espírito Santo te santificar pela palavra proclamada por Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem incendiar todo o nosso coração. Dai-nos ousadia para deixar esta verdade transformar todo o nosso ser, nos tirar desta vida mundana, desta vida de pecados, desta tibieza espiritual, desta fraqueza espiritual que sentimos. Vem, Espírito Santo, faz ela penetrar no mais profundo do nosso ser esta verdade. Dai-nos a graça de ser íntimos de Jesus, de clamar o nome dele a todo momento, a todo instante, para que assim possamos ser preservados de todo mal. Nos santifica, Espírito Santo. Dai-nos a graça de dar um testemunho coerente com o Evangelho, te pedimos. Vem nosso auxílio, Espírito Santo. Ora la bandara surya la mandara shira la mandara ie. Ora la bandara ia la bandara ie. Vai ficando de pé. Ora la bandara surya la mandara ia la bandara ie. Você que ora em línguas, solte a tua voz. Você que está em casa, solte a tua voz aí na tua casa. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Quando nós oramos em língua, a nossa vontade é alinhada com a vontade de Deus. É Ele que vem orar em nós pelo Espírito Santo. Você não tem vivido a vontade de Deus, ora em línguas. Você não tem conseguido renunciar ao pecado, ora em línguas. Porque você não sabe como pedir. Você não sabe como orar, então você ora em línguas. E deixa que o Espírito Santo conduza a tua oração. Deixa Ele te santificar pela verdade. Ora la bandara ia la mandara ia la bandara ia la bandara ia la manda o seu Espírito Santo ora la para que bandara ia la testemunhemos. mandara ia la mandara ia la bandara ia la bandara ia. Vem, Espírito Ora la Santo, nos bandara ajude a ser ia la testemunhas. bandara ia la